E a super dica de hoje, ela está voltada a governos gerais. Os governos gerais foram uma forma de administração centralizada, adotada no Brasil próxima à metade do século XVI, mais precisamente no ano de 1548. Atitude essa tomada pelo rei Dom João III, o mesmo aquele criador das capitanias hereditárias, porém agora com o intuito de centralizar a administração da colônia. Para isso, a primeira coisa que eu chamo a atenção dos senhores é que, mesmo durante a existência dos governos gerais, a partir do ano de 1549, quando Tomé de Souza chega ao Brasil, as capitanias hereditárias elas vão coexistir, ou seja, não quer dizer que a criação dos governos gerais leva ao fim das capitanias hereditárias. Esse ponto é bastante relevante e você tem que tomar cuidado na hora de sua prova. Vamos lá. Então, como a gente falou, o governo de Dom João III ele resolveu colocar aqui na colônia um representante da metrópole. Esse passou a ser os governos gerais. Esses governos gerais eles vão perdurar no território brasileiro até o ano de 1808, quando marca a vinda da família real para o Brasil. Porém, a gente vai ver que logo após a União Ibérica, esses governos gerais eles vão passar a ter os seus títulos chamados de vice-reis do Brasil. Então, veja que ela é criada em 1548 e vai até a vinda da família real para o Brasil em 1808, em pleno século XIX. Os governadores eles vão ser organizados de três formas. O chamado provedor-mor, que é aquele responsável pela fazenda, ou seja, aquele responsável pela cobrança de impostos. E aí a gente vê que um dos motivos da criação dos governos gerais foi a cobrança de impostos. Ou seja, os portugueses, a coroa portuguesa, ela queria tirar tudo aquilo que a colônia pudesse lhe possibilitar. Então, para isso se criou esse provedor-mor, que era o responsável pela fazenda, pela cobrança dos impostos. E aí vai ser criada a chamada Casa da Alfândega, que vai passar a funcionar a partir do governo Tomé de Souza, que será onde será recolhido os referidos impostos e tributos da época. Nós vamos ter o ouvidor-mor. Ouvidor, esse nome de ouvidor é alguém que ouve, é aquele que é responsável pela justiça aqui na nossa colônia. E por fim, o capitão-mor da costa, que é responsável pela defesa do litoral. E aqui a gente tem que abrir um parênteses para citar, fazer uma relevância do seguinte aspecto. Esse capitão-mor da costa, ele vem para cá para substituir, para fazer aquilo que era feito pelas expedições guarda-costas de Cristóvão Jacques. Isto porque a gente vai ver que os governos gerais, que aqui estão instituídos, eles têm um importante objetivo de defender a costa contra estrangeiros. O nosso primeiro governador-geral, ele vai se chamar, nosso primeiro governo-geral, Tomé de Souza. E aqui eu já chamo a atenção dos senhores para o seguinte, muitas vezes que esses assuntos foram cobrados em provas, o que foi cobrado foi a simples sequência dos governos gerais. O primeiro governador-geral, o primeiro governos gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Então, que você que está aí, que vai prestar um concurso, principalmente na área militar, fique atento para essa sequência, bastante relevante em questões de provas. Quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o último, é uma das coisas que a banca mais gosta de cobrar do concursando. O que temos de Tomé de Souza? Tomé de Souza ele vai ficar no Brasil de 1549 até 1553. Ele vai acabar fundando a cidade de Salvador. Resgatou lá a capitania da Baía de Todos os Santos para a criação da cidade de Salvador, que vai ser a sede do governo geral. E aí eu já digo para vocês, Salvador foi a primeira capital do Brasil. O Brasil, que mais tarde a gente vai ver que vai ter Salvador primeiramente, Rio de Janeiro no segundo momento, até chegarmos em Brasília. Então lembre-se, Salvador vai ser fundada por Tomé de Souza, era a antiga capitania da Baía de Todos os Santos. E aqui eu já saliento uma coisa de interessante dos governos gerais. A gente vai ver que Tomé de Souza é responsável pela criação de Salvador, Duarte da Costa vai acabar sendo corresponsável pela criação da cidade de São Paulo, e Mendes Sá,
através de seu sobrinho Estácio de Sá, é responsável pela criação da cidade do Rio de Janeiro, mais exatamente São Sebastião do Rio de Janeiro. Atentos a essa informação. Tomé de Souza ele vai começar a introdução dos escravos africanos. E aqui um ponto importante da gente salientar é que os escravos africanos vindos para o Brasil, basicamente eles são de dois grupos, bantus e sudaneses. E aí você deve estar se pensando, pô, então os governos gerais eles vieram para melhorar a colônia? Não. Os portugueses eles não queriam somente o bem dos índios. Quando se falava em terminar com a escravidão africana, com a escravidão vermelha, perdão, que era a escravidão indígena, eles não estavam pensando no bem-estar dos índios, mas eles estavam pensando sim em uma nova fonte de renda, que é a escravidão africana. Então salienta-se bem esse ponto aí, que essa substituição do escravo africano pelo escravo índio é simplesmente uma nova fonte de renda que surgiu para os portugueses. E aí a gente vai ver que está o primeiro problema que vai ser enfrentado pelos governos gerais. A grande luta que vão existir entre portugueses e colonos aqui existentes. Porque eles escravizavam o índio, bem mais fácil, bem mais barato do que estar comprando o escravo africano. Ainda no governo de Tomé de Souza, a gente vai ver a vinda do jesuíta Manuel da Nóbrega. Ele fazia parte da Companhia de Jesus e o objetivo dos jesuítas no Brasil é principalmente o de catequização dos índios. Chamo a atenção para vocês que, a partir da vinda dos jesuítas para o Brasil, eles vão fazer essa catequese, ou seja, a conquista do indígena para a religião, para a civilização católica. Importante. Por quê? Importante porque a gente via que países como França estavam vivendo diversas guerras, diversos conflitos em torno de assuntos religiosos. Tanto que a gente vai ver que os protestantes invadiram o Rio de Janeiro em 1555. Então os jesuítas vieram com essa ideia, a Companhia Nacional de Jesus, a Companhia lá de Jesus. E aí a gente pode fazer o seguinte, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega vão ser os responsáveis pelo principal trabalho desses jesuítas. Eles vão ser os chamados apóstolos do Brasil. E aí convém já salientar uma coisa, que eles vão acabar organizando as chamadas missões, as missões jesuíticas. O que eram essas missões? Nada mais era que locais que eles iam acabar sendo autossuficientes, aonde o índio ele se convertia à Igreja Católica e automaticamente ele tirava daquele local o seu próprio sustento. E da mesma forma ele desenvolvia e colonizava aquela porção de terra. Então isso eram as primeiras ideias das missões criadas pelos jesuítas que vieram com os governos gerais. E aqui agora eu deixo um ponto interessante que já foi questão de prova, é a relação governo geral e jesuíta. E aí, um macete que eu usava lá na época que eu prestava concurso era que o quê? A gente inverte as preposições. Exemplo, o Tomé de Souza, ele trouxe com ele o Manuel da Nóbrega. O Duarte da Costa trouxe consigo o José de Anchieta. Importante ter esse discernimento, porque já foi questão cobrada em concursos anteriores a relação entre o principal padre jesuíta e o governo geral da época. Ainda no governo do Tomé de Souza, a gente tem a criação do primeiro bispado, com o primeiro bispo ser o Dom Pedro Fernandes Sardinha. E os bispos do Brasil, os dois primeiros bispos, eles acabam tendo nomes bem excêntricos. O primeiro vai ser o Sardinha e o segundo vai acabar sendo o Martim Leitão. Nomes bem sugestivos e bem fáceis de se entender. Então veja, a criação do primeiro bispado do Brasil se dá a partir da criação dos governos gerais. Ok. Mais exatamente a partir do governo de Tomé de Souza. Mais exatamente lá no ano de 1551, cria-se esse primeiro bispado em território brasileiro. No segundo momento, a gente tem ainda a resistência da capitania de Pernambuco à criação desses governos gerais. Sabe por que essa resistência da capitania? Porque a capitania de Pernambuco era uma capitania que ela já rodava pelas próprias pernas. O Duarte Coelho tinha criado uma estrutura que fazia com que essa capitania ela fosse autossuficiente e conseguisse o seu desenvolvimento. Se você voltar na aula de capitania, você vai ver que Duarte Coelho chegou lá,
encontrou um solo chamado Massapê e daí ele conseguiu dar início à produção de cana-de-açúcar e com isso aquela capitania foi se desenvolvendo, tanto que somente Pernambuco e São Vicente tiveram êxitos. Então por isso que Duarte Coelho vai acabar sendo contrário à adoção dos seus governos gerais. Por quê? Porque o governo geral, através do seu provedor-mor, através da Casa da Alfândega, cobraria os impostos e tributos de todos, inclusive de Pernambuco. E vai começar um grande problema. O Duarte da Costa vai enfrentar lutas com os tupinambás. E aí eu chamo a atenção dos senhores daquela aula que a gente falou sobre o descobrimento do Brasil. Nós tínhamos aqui tupinambás e tupiniquins. Os tupiniquins eles tinham uma relação muito próxima com os portugueses, ao contrário dos tupinambás. Por quê? Os tupinambás acabavam tendo uma relação mais próxima principalmente com os franceses. E a gente vai ver que os franceses vão invadir o território brasileiro. Então o que acontece? Esses tupinambás eles vão ser extremamente importantes, eles vão ter uma participação relevante no governo do Duarte da Costa. Por quê? Porque aí eles vão começar a lutar contra os invasores. E esse problema ele começa no governo do Duarte da Costa. Governo do Duarte da Costa, de 1553 a 1558. Termos a vinda do jesuíta José de Anchieta. Então lembro mais uma vez a inversão das preposições, Duarte da Costa ou José de Anchieta. Vai ser fundado o Colégio de São Paulo de Campo de Piratininga. Esse Colégio de São Paulo do Campo de Piratininga é o que mais tarde vai acabar dando origem à cidade de São Paulo. Aqui convém um comentário interessante que seria o seguinte: se a gente retroceder um pouquinho, a gente vai ver que em 1532 funda-se o primeiro núcleo de povoamento, o núcleo de São Vicente. Logo depois, a presença dos jesuítas no Brasil, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, fundam o primeiro colégio em território brasileiro, de São Paulo de Campo de Piratininga. Isso vai acabar sendo o estupim para mais tarde a criação da cidade de São Paulo. Importante informação. Aí a gente vai ter, lá no ano de 1555, as invasões francesas. A invasão de Nicolau Villeguion. Vamos tecer alguns comentários, já que esse assunto mais tarde vai ser tratado mais no amiúde. Essa invasão francesa, chefiada por Nicolau de Villeguion, eles desejavam vir para cá para colonizar, fundar a chamada França Antártica. Ali tratavam-se de protestantes, lá da linha dos huguenotes, que vieram para cá buscando uma liberdade religiosa. Quando esses franceses chegaram aqui, eles acabaram estreitando laços com os tupinambás. E esses tupinambás ajudaram, ou seja, reforçaram os franceses na luta contra os portugueses, contra os seus colonizadores. E isso vai fazer com que o governo do Duarte da Costa enfrente sérios problemas. Por quê? Porque a partir de então, diferente de Tomé de Souza, que só lutava com o tupinambá, o Duarte da Costa vai ter que lutar com os tupinambás e também com os franceses. Até a gente chegar lá ao fato da Confederação dos Tamoios. Essa Confederação dos Tamoios, bastante interessante, ela vai se dar de 1554 até 1563. Vai ser 9 anos de conflitos internos. Eles começam no governo do Duarte da Costa, só serão resolvidos no governo de Mendesá pelo chamado Armistício de Iperogue, a Paz de Iperogue. Aqui cabe um comentário sobre o que foi essa Confederação dos Tamoios. Essa Confederação dos Tamoios nada mais é que uma junção de várias tribos, principalmente aimorés, caetés, os próprios tamoios, com os tupinambás, chefiados por Cunhambebe, contra os portugueses. E aí a história nos traz fatos interessantes, que foram surgindo algumas particularidades aqui na colônia. E aí a gente tem uma particularidade bastante relevante para esse conflito, que era o chamado do cunhadismo. Isso mesmo, cunhadismo, relativo a cunhado. Por quê? Porque o João Ramalho, um português, se a gente for lembrar, ele veio junto com o Martim Afonso de Souza, ele vai acabar se casando com a filha do cacique de uma tribo. E a partir daí, João Ramalho pôde ter influência sobre essa tribo. Isso fazia com que o homem branco cada vez mais fosse adentrando nas tribos indígenas, fosse influenciando eles, muitas vezes a lutar contra os próprios índios.
E isso aí acabou fazendo com que Cunhambebe chefiasse essas principais tribos indígenas aí que a gente citou, numa luta contra principalmente a essas estruturas, entre elas o chamado cunhadismo. Dá pra gente lembrar que o que significava tamoio? Tamoio na língua tupi, na língua dos indígenas, eram os avós, ou seja, os mais antigos, os mais velhos. E eles não aceitavam essa crença da influência, da intersecção dos homens brancos dentro das tribos indígenas. Isso acabou colaborando para o Tupim da Confederação do Tamoios. Lembra, a Confederação dos Tamoios, que vai ser uma junção de tribos indígenas, ela vai durar em torno de 9 anos. São lutas dos índios ajudados pelos franceses, e aí a gente vê que o Villagnon deu armamento, deu condições, treinamento para os índios contra os colonizadores portugueses. Só vai ser resolvido lá em 1563, após a morte de muitos índios, um verdadeiro massacre, quando é assinada a Paz da Iperogue. Apesar de não ter resolvido 100% dos conflitos, ele vai diminuir considerável esses ataques que a gente tem em território indígena, principalmente naquela região de Rio de Janeiro e São Paulo. Depois a gente tem o governo de Mem de Sá, de 1558 a 1572. Vamos ter a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, e aí a gente vai ter combates importantes, como veremos posteriormente, Uruçumirim, Paranapuã, e aí vai se destacar a figura de Estácio de Sá, que era sobrinho do Mem de Sá. Aqui a gente tem algum ponto interessante, que é o Estácio de Sá. Ele viu que era necessário fundar uma base, um forte para lutar contra os franceses. Aí ele vai lançar as bases da cidade do Rio de Janeiro, entre os morros Caradecão e Pão de Açúcar hoje visivelmente para todos, a base da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que mais tarde vai acabar se formando a cidade do Rio de Janeiro. Então imagine só, por várias vezes os portugueses tentaram derrotar os franceses, eles se reorganizavam novamente. O Estácio de Sá viu que era necessária essa base, e essa base que foi criada pelo Estácio de Sá para derrotar os franceses, serviu mais tarde para se transformar na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ter a fundação do Rio de Janeiro, que nem a gente falou, a Paz da Iperogue lá no ano de 1563, que seria a Paz da Iperogue, não pode esquecer, é a pacificação dos índios tamoios. E também temos a chegada do segundo bispo, a nomeação e futuramente a chegada do segundo bispo, o Martim Leitão. Porém, foca em mim e presta atenção bastante numa coisa que eu vou dizer para vocês, que é aquilo que o examinador gosta de colocar na questão. São as pegadinhas. Primeira pegadinha. A invasão francesa ela ocorre no governo de Duarte da Costa. A invasão francesa ocorre no governo do Duarte da Costa. Guarda aí. Só que a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro só vai se dar no governo de Mem de Sá. Captou? Outra informação, outro detalhe importantíssimo. Quem é o principal responsável pela expulsão dos franceses? Estácio de Sá. Veja, o principal responsável acaba sendo o sobrinho do governo geral, e não o próprio governo geral. Agora, se ele pergunta quem era o governador geral na época da expulsão, vai ser o Mem de Sá. Outra questão que é perigosa é que a Confederação dos Tamoios, o início da batalha, da Guerra dos Indígenas, ocorre no governo do Duarte da Costa. Esse conflito só será solucionado aonde? No governo de Mem de Sá, 9 anos mais tarde. Presta atenção no que eu vou dizer. O examinador que ele vai montar a questão, ele gosta desse tipo de questão. Ele gosta daquela questão que começa num período, começa com um nome e termina com outro. Seja ela aqui, que a gente está falando de governo geral, seja ela de presidente, seja ela de período imperial, de período republicano, é esse tipo de questão que você tem que ficar atento. Porque invadiram no governo do Duarte da Costa, muito bem. Foram expulsos do governo do Duarte da Costa? Não, foram expulsos no governo de Mem de Sá. É esse ponto que tem que se tomar cuidado. Porque vai estar lá, no ano de 1555, os franceses invadiram o Rio de Janeiro. Ou 1555, pelo que eu aprendi, é o governo do Duarte da Costa. Correto. Mas isso foi quando houve a invasão. A expulsão ela vai acontecer somente
lá no governo do Mendes Sá, anos à frente. Cuidado nesse ponto. E quem seria o nosso quarto governador-geral? Dom Luiz Fernandes de Vasconcelos. Só que a sua esquadra acabou sendo atacada por corsários calvinistas, corsários, os chamados piratas da época, aonde acabou morrendo 40 jesuítas, que ficou conhecida como a jornada acabou ficando conhecida como a 40 mártires do Brasil. Ele seria o quarto governador-geral. Por isso que a gente vê que o Mendes Sá fica de 1558 até 1572. Nessa altura aqui, do Dom Luiz Fernandes de Vasconcelos, o rei português já era Dom Sebastião. E quando ele viu que o Mendes Sá, com a morte do Mendes Sá, tinha que ser substituído por Dom Luiz Fernandes de Vasconcelos, e isso não aconteceu, o próprio Dom Sebastião vai resolver dividir o Brasil em dois governos. Uma no norte, com sede em Salvador, chefiada por Luiz de Brito Almeida, e outra no sul, sediado no Rio de Janeiro, por Antônio Salema. Certo? Isso lá nos anos entre 1577 e 1578. Então veja bem do que a gente está falando. 1577 e 1578. Se a gente for ver, logo a gente está iniciando o período da União Ibérica, que tem início em 1580. Então uma das últimas atitudes do governo português em relação à colônia brasileira antes da União Ibérica foi essa divisão do Brasil em dois governos. O norte, em Salvador, chefiado por Luiz de Brito Almeida, e o sul, sediado no Rio de Janeiro, chefiado por Antônio Salema. Na hora da questão é só lembrar, essa divisão feita por Dom Sebastião, ela aconteceu quando? Ela aconteceu logo naquele período o início da União Ibérica. E isso, a gente lembra assim, foi as duas primeiras capitais do Brasil. Salvador lá em cima e Rio de Janeiro aqui embaixo. Luiz de Brito Almeida lá em cima e o Antônio Salema no Rio de Janeiro. Essa foi a divisão dos governos após a morte lá do Luiz Fernandes de Vasconcelos, dos chamados 40 mártires do Brasil. Por fim, convém salientar, não podemos deixar esquecer, que tudo isso daqui que a gente fala, governos gerais, capitanias hereditárias, grandes navegações, descobrimento do Brasil, expedições exploradoras, tudo isso os portugueses estão sobre a dinastia de Aves, que a gente vai ter Dom Manuel I, o Venturoso, descobridor do Brasil, Dom João III, capitanias e governos gerais, a gente vai ter Dom Sebastião, que divide o Brasil em dois governos. Tudo isso é a dinastia de Aves, certo? Espero que tenha gostado. Se você conseguir pegar isso que tem aqui no nosso quadro, mais aquilo que você vai acrescentar dos comentários, você vai ver que não terá dificuldade nenhuma nesse assunto na hora de resolver uma questão. Se gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para estar recebendo as notificações e compartilhe a aula com os demais colegas.